Após o plano da família Hanayama falhar, Grandmaster se confirmava como uma ameaça além do que eles esperavam, e uma reunião de emergência era convocada. Em uma mansão, alguns eram chamados. O local era cercado por yakuzas, com escutas em estado de alerta. Um novo inimigo acabava de acabar com os tempos pacíficos. A cena mostrava dentro da mansão. Entrando em uma janelinha, lá estava Hanayama. Seu avô pedia para ele não quebrar. Aquela portinha era como se fosse um ritual. Todos que entravam na sua sala deveriam entrar daquela forma, humilde. Ali, rico ou pobre, não importava. Todos entravam daquela forma. Hanayama continuava entrando e a parede começava a rachar. Lá fora, na mansão, Tanaka e Mitsuteru diziam que tinham homens poderosos naquele lugar. Um deles venceu um dos lutadores de queda de braço mais forte. O seu nome era Naito. O outro era aquele que ficou conhecido como Tatsu, o Imortal. Seu rosto lotado de cicatrizes e sem nariz. Tanaka dizia que aquele outro que conversava com Kizaki estava prestes a se tornar o chefe de segurança do local. Se ele estava correto, o seu nome era Obu. Eles continuavam a bater papo e a cena voltava para a salinha do avô de Hanayama. Sua portinha destruída. Seu avô dizia: "Você quebrou, seu grande pateta." Um tempo se passava e lá fora, Kizaki questionava o porquê do chefe da segunda geração, ou melhor, o próprio Hanayama, já ter partido sem falar nada. E na cidade, o ambiente nos era mostrado. Prédios e muitas pessoas caminhando. Num restaurante, uma moça servia Hanayama. Ela saía conversando com uma amiga dando em cima do Yakuza, porém ele nem dava bola. Hanayama apenas apagava seu cigarro e ficava na sua. A cena cortava para a cidade novamente. O trânsito parado e dentro de um carro o chefe Shimizu, um dos chefes da Yakuza. Ele dizia que mais uma vez o grupo Genou estava arrumando problemas na cidade. Ele se lembrava de tempos antigos, onde aconteceu uma guerra civil praticamente. A cena voltava para frente do restaurante e Grandmaster estava lá. Tudo aquilo era um plano para ambos se encontrar. Apenas os dois e mais ninguém para interferir. Se no passado o pai de Hanayama matou o antigo chefe do clã Genou, depois de anos aconteceria o segundo round. Lá dentro, Hanayama tomava seu suco e se lembrava das palavras de seu avô, onde ele dizia que a porta quebrada poderia ser consertada, mas seus entes queridos mortos não poderiam ser trazidos de volta. A guerra entre o grupo Fujiki e o grupo Genou deixou uma grande rachadura. Essa rachadura se chama vingança. Isso não podia ser consertado nessa vida nem na próxima. E alguém estava manipulando eles. Aquilo não era mais uma mera guerra entre dois clãs. A partir dali, aconteceria um verdadeiro massacre, porque o atual chefe do clã Genou planejava esmagar e dominar toda a Yakuza. E no restaurante, Grandmaster caminhava até Hanayama. Ele parava na frente do Yakuza e dizia: "Olá, bonitão." Hanayama tomava um susto, olhava para o lado e Grandmaster continuava: "Será que eu devo dizer que é um prazer te conhecer? Mas a verdade é que não precisamos ser apresentados, estou correto, Kaoru Hanayama?" O Yakuza ficava em silêncio e começava a se levantar. Grandmaster continuava dizendo. Ele falava que aquilo era incrível. Era como se Hanayama estivesse sempre pronto para explodi-lo com seus golpes. Mas ele tinha más notícias para o Yakuza. Ele não poderia ser derrotado naquele momento. Sabe por quê? Ele questionava. Hanayama apenas fechava seu punho e Grandmaster continuava: "Se começarmos a lutar aqui, muitos inocentes irão morrer. Será que está tudo bem para você caso isso aconteça? Eu particularmente não me importa, mas olha para você, você já tá hesitante. Hanayama, você é um cara gentil, um cavaleiro." O Yakuza olhava em silêncio e o narrador começava a contar. Naquele momento, estava prestes a acontecer uma luta. O Yakuza mais forte, Kaoru Hanayama. Ele tirava seus óculos e Grandmaster continuava: "Com toda certeza, você é um espécime interessante.
tem muito potencial para se tornar o mais forte de todos. Porém, você é gentil demais. Não vai querer vencer a qualquer custo. Hanayama nem dava bola, estalava seu pescoço de um lado para o outro, em seguida estalava seus dedos, mas Grandmaster continuava provocando. Você deve estar preparado a qualquer momento, em qualquer hora e em qualquer lugar. Fora isso, te falta refinamento. Mesmo que você perca uma luta dando tudo de si, você ainda não abandonou suas paixões. Esse seu estilo é catártico. Você chama isso de lutar de verdade. É algo que você não consegue superar. Hanayama pisava fundo e começava a se preparar. Grandmaster continuava. Amor e libido são coisas diferentes. Paixão e amor também. Ou será que não? Será que são as mesmas coisas? Hanayama fechava o seu punho e o chefe Genou continuava. Uma rixa e uma briga são coisas diferentes. Não misture essas duas coisas, por mais parecidas que elas sejam. Vendo você assim, eu me questiono. Será que você não deveria usar uma finta para o seu golpe me atingir? Ou quem sabe algum truque? Uma briga é como uma masturbação em alguns aspectos. Você deve fazer isso escondido. E você está aí, todo exposto. Eu te pergunto, Hanayama, você se masturbaria em público? Enquanto falava sem parar, Hanayama olhava sério, via aquele homem falando sem parar, com um sorriso desprezível, e o punho de Hanayama brilhava como um diamante, suas veias saltadas, e de repente, o soco de Hanayama chegava no rosto de Grandmaster. Truques, fintas, hesitação, isso não existia no vocabulário de Hanayama. Grandmaster voava para longe, a parede do local era destruída, ele passava voando pelas pessoas na rua, batia numa outra parede e parava. Hanayama olhava a sério, os civis do local não entendiam nada, a peruca do chefe Genou estava lá, jogada no chão. Próximo dele, Grandmaster. Hanayama começava a ir até seu oponente, até que o chefe do clã Genou perguntava: "Você pode ouvi-los?" Hanayama ficava em silêncio, não entendia muito bem a pergunta e Grandmaster continuava: "As algemas, você pode escutá-las? As algemas que tornam você desse tipo e te mantém fraco." Ele posicionava os dedos e continuava: "A única coisa que você merece é perder. Numa luta real, o que significa perder, Hanayama? Significa a morte, entendeu?" Ele estalava seus dedos e um choque nessa hora acontecia no sistema nervoso de Hanayama. E Grandmaster continuava: "Veja, esse estímulo está indo para os seus circuitos, em seguida os acessando." Hanayama olhava de um lado para o outro e de repente ele estava num deserto. E se levantando aos poucos, fora daquela hipnose, Grandmaster continuava: "Não importa que tipo de diamante seja, se não for polido, ele será apenas uma pedra. É assim com os humanos e com suas habilidades." E naquela ilusão, alguém chamava Hanayama. Era sua falecida mãe. De repente, a mãe e o deserto já não estavam mais lá. Agora o Yakuza estava à beira de um prédio. Seu corpo grande e poderoso já não existia mais naquela hipnose. Ele era uma criança e Grandmaster continuava: "Quando você está à beira de um arranha-céu, é uma coisa assustadora, correto? Por mais que você nunca experimentou tal sensação, será assustador com toda certeza." E mesmo voltando ao deserto, a sensação de estar à beira de um precipício, fragilizado como uma criança, tal sensação continuava. Grandmaster explicava sua habilidade. Tudo isso pode acontecer porque humanos têm o poder da imaginação. Ele começava a contar uma pequena história, onde em uma ambulância eles atendiam um paciente. O homem ferido reclamava de muito frio. Ele pedia para suas pernas serem cobertas, mas a verdade é que não existia perna nenhuma. E Grandmaster continuava: "Se você perder suas mãos e pés, seu cérebro pode te enganar e você vai sentir dor ou frio no local. Algo lindo de se ver quando o cérebro humano funciona mal." E isso que estava acontecendo com Hanayama naquele momento. Ele estava vendo sua mãe se sentindo fragilizado e o chefe Genou continuava:
5 anos atrás, a mãe dele faleceu. Aposto que quando a chuva cai, suas velhas feridas ainda dói. Eu apenas manipulei os sensores de seu cérebro. E agora você está aí nessa situação. Uma habilidade perigosa conhecida na Pérsia, na Índia e na China. Aqui no Japão, eles chamam tal técnica de ninjutsu. E até agora, ninguém foi capaz de quebrar essa habilidade. Mas a verdade é que essa habilidade é uma técnica como qualquer outra. Ele começava a caminhar e continuava. Esta habilidade, por exemplo. E na hipnose de Hanayama, sua mãe esticava a mão, chegava perto de seu rosto e na realidade, galera, Grandmaster saltava, ele sorria e aquele que era conhecido por estar sempre pronto para explodir algo, estava de guarda baixa. Sua mãe dava um peteleco na ilusão e na realidade, o soco chegava em cheio. Hanayama era jogado para longe e caía, mas rapidamente ele já se reposicionava, olhava e via sua mãe sorrindo. A cena cortava para o trânsito parado na cidade. E lá, alguém caminhava. O chefe Shimizu notava que tinha algo de estranho ali. Aquele homem caminhando era o mestre Kunimatsu, o mestre do prisioneiro Yanagi. E o chefe Shimizu continuava. Este aí é um guru quando se trata de instruções de combate. O FBI, as Forças Armadas e a polícia adoram ouvir as lições desse homem. A cena cortava para momentos depois, onde eles tinham chegado na mansão de Kunimatsu. O chefe Shimizu dizia que ali era incrível. O mestre Kunimatsu tinha os certificados internacionais mais importantes. A confiança que depositavam naquele homem era algo incrível. E o chefe Shimizu pensava: esse homem na minha frente é um caçador do nível mais alto. E Kunimatsu dizia que todos ali naquela sala eram assassinos. Se todos trabalhassem juntos, eles poderiam fazer qualquer coisa. Kunimatsu gargalhava e uma maleta de dinheiro nos era mostrado. E Kunimatsu continuava: cada pessoa viva quer ter uma vida melhor, mas matar um homem é algo que pode ser feito por um mero amador. O chefe Shimizu dizia que resultados era a única coisa que importava no final das contas. Cada caso era um caso, cada pessoa uma pessoa. E quem poderia diferenciar tal coisa era apenas aqueles que têm licença para matar. Só eles poderiam fazer tal coisa de forma eficaz. Kunimatsu gargalhava, adorava ouvir aquilo e o chefe Shimizu continuava. Ele colocava a mão no bolso do seu kimono e dava uma foto pro mestre. Era a foto de Grandmaster, o alvo que ele deveria matar agora. O mestre olhava em silêncio, um tempo se passava, até que o chefe Shimizu chamava sua atenção e dizia: eu acredito que isso não vai ser um problema para você, correto? E Kunimatsu dizia: se olharmos para esse homem, é fácil se enganar por sua aparência. A maioria vai fazer pouco caso dele. Afinal, olha só, essa cabeça enorme é como se uma melancia estivesse num bebê. Mas se olharmos melhor, vai entender que ele é muito antinatural. Ambos começavam a gargalhar daquela mansão e fora da mansão, o rapaz que esperava o chefe Shimizu falava no telefone. À sua frente, alguns homens trabalhando numa obra da mansão. Enquanto falava distraído, uma lona começava a ser erguida, e ao se dar conta que uma espécie de cortina foi levantada à sua frente, já era tarde demais. Um homem armado aparecia apontando para ele. O Yakuza lembrava daquele homem, era o mesmo que estava com Kunimatsu. A cortina ali provavelmente era para evitar que as pessoas vissem o que iria acontecer. Os funcionários na casa eram todos capangas trabalhando para Kunimatsu. Aquilo ali era uma armadilha, mas infelizmente ele tinha percebido tarde demais e o disparo ocorria. Dentro da mansão, o chefe Shimizu e Kunimatsu continuavam conversando. O mestre falava: você sabia que aquele cara não tem dentes? Ele desenvolveu seus músculos a um nível anormal. Graças a isso, seus ossos foram atrofiados e ele não cresceu. Você sabia disso? O chefe Shimizu escutava aquilo espantado e Kunimatsu continuava. Quando seu corpo exala hormônios masculinos,
seu cabelo para de crescer. Isso explicava a calvície de Grandmaster. E ele continuava: se as pessoas comuns tomassem as doses de hormônios que ele toma, elas morreriam. Para balancear a explosão de testosterona no seu corpo, diariamente ele toma doses de hormônios femininos. Uma mistura estranha de drogas, mas é isso que ele faz. E a verdade é que vocês cometeram um pequeno erro em seus cálculos. Vocês realmente acharam que esse monstro trabalhava sozinho? Até parece que vocês acham que estamos jogando algum joguinho aqui. Mas saiba que nós assassinos jogamos um tipo de jogo diferente. Por uma ou duas vezes brincamos com nossas presas. Vocês sequer viram nosso jogo em ação. Os policiais que pararam o trânsito eram nossos homens. Saiba que aquela pequena aberração tem mais conexões nas trevas do que podemos imaginar. Seu alcance não para por aí. Ele controla vários políticos. Se ele quisesse, poderia fazer mudanças no mundo inteiro. E uma pessoa assim, você deve chamá-la de Grão-Mestre. O assassino que estava lá fora aparecia apontando a arma para o chefe Shimizu. O chefe se assustava com aquela armadilha, porém, novamente, já era tarde demais. Outro aliado de Hanayama caía. Agora, um dos pilares da máfia. A cena voltava para Hanayama, ainda na sua hipnose, tentando se levantar. O chefe do clã Genou caminhava até ele e na hipnose, outro peteleco era preparado. Na realidade, era Grandmaster se preparando e avançando. Quando a mãe chegava perto, o soco chegava. Hanayama era jogado para trás e voava para longe. No ar, o Yakuza virava, se reposicionava e começava a se irritar. Rapidamente, ele avançava e investia contra a ilusão. Hanayama compreendia que tinha algo de errado ali. Grandmaster debochava daquela situação, mas o deboche era sem fundamento. Hanayama jogava a ilusão pro ar, fechava seu punho e se preparava. Ele rangia os dentes e soltava um grito. Aquilo ali era a personificação da sua vontade. Uma hipnose não venceria Hanayama. E rapidamente, aquela ilusão se dissipava. O soco carregado por Hanayama não era para sua mãe, era no seu oponente, que era jogado no chão. O solo rachava, mas Grandmaster havia bloqueado. O punho de Hanayama exalava calor. Ele assoprava e o chefe Genou reclamava de dor. Seus olhos lacrimejavam e de repente outro soco já chegava, mas Grandmaster já saía do golpe. Hanayama percebia e ia atrás. Outro soco era lançado no ar, mas seu oponente conseguia afagar bem aquele golpe. Ele batia na parede e se reposicionava, sem problemas algum. Hanayama avançava e Grandmaster decidia correr. Era como se ele brincasse com seu oponente. Em meio aos civis, o chefe Genou passava. Ele segurava o pé de um rapaz, virava para Hanayama, jogava o rapaz para trás e golpeava com ele. Hanayama tirava seu corpo para o rapaz não colidir com seu corpo, mas ele batia de cabeça no chão. Seu crânio explodia no solo. A namorada do rapaz se espantava. Rapidamente, Hanayama preparava um ataque, mas ele já parava. A moça agora era segurada pelo pescoço. Grandmaster dizia que numa luta existem formas de se comunicar. Essas formas farão você tomar decisões no momento. Você precisa pegar todos os sinais e as brechas do ambiente. Assim você poderá vencer. A hora de Hanayama começava a sair, ele observava aquela atitude covarde em silêncio e Grandmaster continuava. Você tem um talento real para lutar, Hanayama, mas só isso não vai te manter vivo. As pessoas que estão ao seu redor não ficarão vivas com apenas talento para lutar. Num instante, galera, Hanayama chutava, mas era esquivado facilmente. E seu oponente continuava. Isso foi fácil demais. Ele apertava o pescoço da moça com uma mão e com a outra ele puxava. Outra vítima caía morta. Hanayama olhava aquela covardia e num instante, outro alvo estava nas mãos de seu oponente. Agora um garotinho. E ele dizia:
Para onde quer que você olhe, vai ter vidas para serem perdidas pelo mundo. Já você, Hanayama, é um leão andando pelo mundo. Mas você é um leão que se preocupa com os insetos sob seus pés. Um leão que se preocupa onde pisar enquanto caça sua presa. Mas saiba que você é perigoso, mesmo se você estiver apenas caminhando. Mas fora seu perigo, você é estúpido. Tudo porque você é um leão bonzinho. Esses insetos aqui, você quer salvá-los, correto? Acha que consegue? A criança chorava e Hanayama dizia: então vai, faça isso. Grandmaster olhava aquela mudança de postura e Hanayama repetia: vamos, apenas tente fazer. O chefe Genou notava que seu oponente tinha mudado de postura e que, de fato, Hanayama já não se importava mais com seus arredores. Ele entendia a importância da situação. Ele soltava a criança e dizia: é exatamente isso, querido. É essa atitude que eu quero. Agora você tem espaço para aprender. Eu irei te ensinar aqui e agora o que significa fazer parte de uma produção. Alguém observava Hanayama de costas à distância e a cena cortava para Kunimatsu, correndo. Ele era chamado para ir até um local. Cansado, ele corria reclamando. Afinal, ele era só um velho. Sair correndo por aí era algo cruel. Ele chegava até um banheiro e um militar batia a continência para ele. Agradecia seus serviços, mas rapidamente Kunimatsu dizia para ele não cumprimentá-lo em público. O militar se desculpava e o mestre entrava no banheiro. Ali era o ponto K. Lá, Hanayama era observado por uma força-tarefa. As câmeras captavam seus movimentos. O assassino do Sr. Shimizu e Kunimatsu aguardavam o momento ideal para completar a missão. Nos era mostrado um rifle de alto calibre apontado para baixo. O alvo era Hanayama. Muitos homens foram chamados para essa tarefa. Afinal, eles sabiam de sua força, da sua posição na máfia e etc. Kunimatsu dizia que tudo aquilo era apenas para agradar Grandmaster. A forma certa de matar um inimigo era fazendo ele baixando sua guarda e o pegando desprevenido. Tudo que foi feito ali custava dinheiro demais, mas o assassino ao lado nem ligava para aquele drama. Dinheiro não era problema para Grandmaster. A cena voltava para Hanayama e o chefe Genou dizia: você deveria ficar feliz, Kaoru Hanayama. Eu vou te ensinar algo muito bom, algo puro, uma produção nua e crua. Ele erguia seu braço e aquilo era um sinal. O homem que observava as câmeras avisava sobre isso. Kunimatsu fumava e dizia: a morte vem para todos, mas para alguns ela chega cedo demais. No ponto dos capangas e de Grandmaster, era dito que os atiradores estavam prontos. E Kunimatsu continuava: não existe exceções. Até uma lenda viva terá seu fim um dia. O assassino dizia que ele já estava na mira. O sinal chegava até Grandmaster e o chefe Genou dizia: querido, até mais. Hanayama olhava confuso, sem entender, e a mão do chefe Genou descia. De longe, nos era mostrado os prédios. Em vários pontos, os disparos aconteciam. Quando Hanayama se dava conta, já era tarde demais. Ele estava sendo acertado em diversas partes de seu corpo. Tudo isso por armas de alto calibre. Mas aquilo não era o suficiente para parar Hanayama. Ele ia para trás e mesmo sangrando muito, Hanayama continuava em pé. Como Miyamoto Musashi disse para ele no futuro, seu corpo era um palácio de carne. Kunimatsu começava a gargalhar e dizia que ele já estava morto. Ele se levantava, dando seu oponente por vencido, mas o assassino ao seu lado dizia em guarda, apontando o rifle ainda: Kaoru Hanayama. Ele mirava para a cabeça de Hanayama, notava que aquele monstro não caía e o assassino concluía: esse homem é verdadeiramente incrível. Kunimatsu dizia: bom, você está tendo a oportunidade de finalizá-lo. Então o que você está esperando? O assassino dizia: em todas as minhas missões, essa é a primeira vez que fico tão emocionado.
Isso é o que chamam de respeito? E nesta hora, o disparo acontecia. Se o corpo daquele homem não podia ser ferido de forma ideal, o cérebro agora era o alvo. E assim, Hanayama era acertado em cheio na cabeça. Dizem que a parte da frente do crânio é o local mais duro da cabeça. Então, o tiro era acertado na lateral. Grandmaster observava em silêncio e a cena cortava para o avô de Hanayama. Saindo da sua mansão, ele sentia algo estranho nessa hora, olhava para trás e a cena voltava para Hanayama. Mesmo baleado, ele ainda estava em pé. Grandmaster passava por ele enquanto o sangue jorrava e a mão que Hanayama mantinha no peito, próximo do seu coração, descia. O sangue começava a sair cada vez mais. Grandmaster pegava seu chapéu, o limpava e Hanayama caía de joelhos. Aos poucos, seu corpo colossal cedia, enquanto aquela força-tarefa para matar o Yakuza começavam a se comunicar. Seus sentidos, aos poucos, iam embora. Grandmaster ia até ele, mandava um beijinho e partia. Um banho de sangue era visto de longe. E algum tempo se passava. O assassino e Kunimatsu iam até o local para pegar o corpo de Hanayama. Mas ao chegarem lá, vários de seus homens estavam destruídos. E Hanayama já não estava mais naquele lugar. O vídeo vai terminando por aqui, galera. Essa saga vai continuar. Então deixem um like e se inscrevam no canal. Tem muita coisa bacana para trazer sobre o Hanayama. Segue a gente lá no Instagram. E é isso aí, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.